Vida. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar um assunto com você. E é tão interessante porque se nós formos olhar, um quarto da Bíblia são profecias. E se nós queremos crescer e avançar em conhecimento, mas não só em conhecimento, em revelação, nós precisamos saber o que as profecias bíblicas nos diz. E é muito comum de se ver que não é muito se falado a respeito das profecias da palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre algo que a palavra do Senhor diz que literalmente é uma profecia. E nós estamos compartilhando já há vários domingos sobre a visão do vencedor. E é importante que você saiba que Jesus, ele voltará. Você crê nisso? Você anseia por isso? Agora Jesus, ele não voltará de uma vez só. A Bíblia fala que haverá o arrebatamento, onde uma parte será arrebatada, e depois Jesus virá. A Bíblia fala que no primeiro momento, Jesus ele vem como um ladrão. Jesus ele vem como um ladrão, ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas em outro momento a Bíblia fala que todo olho verá. Então esses são dois momentos distintos, onde no arrebatamento os vencedores serão salvos. Serão salvos? Não, serão arrebatados. Aqueles que de fato viveram a sua vida para fazer a vontade de Deus, debaixo da graça do Senhor, eles serão arrebatados. Então nós precisamos compreender o que a palavra do Senhor diz. E quem que é esse que vai ser arrebatado? É o crente maduro. Interessante que o trigo ele só é colhido quando ele está maduro. O Senhor ele vem para levar aqueles que amadureceram. Agora quem que é o crente que amadureceu segundo a Bíblia? Eu queria ler um texto com você que está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos. Acho tão interessante isso porque, pastor, o que é alimento? Se alimentar de leite é você viver com base na lei, porque a Bíblia fala que o alimento sólido é aquele que entendeu da justiça, é aquele que entendeu que você não é justificado por aquilo que você faz, que você não é salvo por aquilo que você faz, que você não vai para o céu porque você não peca, pelo contrário, você vai para o céu porque um dia você confiou que a obra de Cristo ela é perfeita. E é isso que nos garante a salvação. E ser uma criança e se alimentar de leite é você ainda viver com base no certo ou errado. Claro, quando eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que você foi chamado para viver uma vida totalmente fora da vontade do Senhor. Mas o problema é que nós somos guiados ainda pelo certo ou errado. Ah, isso pode, isso é pecado, isso não é. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, como que você trata uma criança? Criança que você trata dessa maneira, não põe a mão no fogo que você vai queimar, não pega na faca que você vai se cortar, você vai cercando ela com leis. Mas será que é honroso você falar para um homem barbado, cuidado com a faca, você pode cortar a mão? Você falar para uma mulher casada, cuidado com o fogão, meu bem, você pode queimar? Não, ela não vai ficar honrada e nem o homem vai ficar honrado, porque eles já são maduros, já são maduros. E a Bíblia fala que o maduro é aquele que entendeu a palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? É o evangelho da graça. É você entender que você não porque você faz, você é filho porque você creu em Cristo. Você não é justificado porque você pratica boas obras. Você é justo porque você creu na obra do Calvário. Na obra do Calvário. E segundo a palavra do Senhor, são esses que vão ser arrebatados. Não é o crente perfeito. Não é aquele crente que não erra, mas é aquele crente que crê, apesar das minhas fraquezas, eu tenho um Salvador. Apesar dos meus erros, eu já fui completamente perdoado. Você crê nisso? Eu acho que eu preciso falar sobre isso de novo. Você crê que você já foi completamente perdoado? Que todos os seus pecados já foram perdoados? Mas não é só até hoje não. É o erro que você vai cometer semana que vem. Todos eles já foram perdoados na cruz do Calvário.
Porque toda a nossa dívida foi paga. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não pagou sua dívida parcelada. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou a sua dívida de uma vez por todas. Porque o sacrifício dele foi completo. E na nossa dívida estavam todos os nossos pecados. Por isso você é alguém que é completamente perdoado. Por isso Deus não pode se irar mais com você. Por quê, pastor? Não é porque eu não erro? Não, você até erra. Mas mesmo quando você erra, você já é perdoado. E é isso que te faz ter vitória. Muitas vezes nós achamos que o que faz eu e você termos vitória sobre o pecado é você ficar lembrando do pecado todos os dias. Então você cometeu uma falha, você fica remoendo, meu Deus do céu, eu não presto mesmo, eu sou miserável, como é que Deus vai me abençoar, o que eu fiz? Não, isso não te traz bênção e nem favor, pelo contrário, isso te enche de um sentimento de culpa e que jamais você vai poder ser o que Deus deseja que você seja, porque sempre você está olhando para si. Mas qual que é o segredo? É você, sempre que você errar, lembra, esse erro já foi perdoado, esse erro também, Deus já me perdoou. E é isso que te leva a você ter vitória. Não é você ficar lembrando do erro, é você lembrar do perdão. A Bíblia fala que isso é a palavra da justiça. E são esses que vão ser arrebatados. São esses que creram que você já foi justificado. Mas eu não quero falar sobre isso não. Isso é só a introdução do que eu quero entrar no assunto. Porque a palavra do Senhor também fala algo tão poderoso a respeito da vinda do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o apóstolo Pedro, ele diz que, qual que é um dos maiores sinais do fim? É que vai acontecer zombaria. As pessoas vão zombar da sua fé. As pessoas vão zombar daquilo que você crê. As pessoas vão zombar de você esperar por Cristo Jesus. Você acredita nisso? Eu não sei quanto a você, mas nós cremos na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Jonas foi engolido por um peixe? Muitas pessoas não creem, mas deixa eu te dizer algo. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o peixe, eu iria crer, porque é palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é verdade. E a Bíblia fala que nos últimos dias, qual que é o sinal da vinda de Cristo? É que haverá zombaria sobre a sua fé. As pessoas vão zombar pelo fato de você esperar por Cristo. Virão escarnecedores e dirão: cadê seu Cristo? Você não está esperando por Ele? Portanto, esse é um dos maiores sinais que nós podemos viver, que nós estamos nos últimos dias. Mas é tão interessante porque no versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Isso aqui é uma advertência para nós. Então o apóstolo Pedro falou: olha, o final dos tempos, o sinal é que vai haver zombaria, escarnecedores. Mas aí no versículo 8 ele fala: mas ainda há uma coisa que nós não podemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Fala assim: um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na verdade, o apóstolo Pedro está dizendo: por que o Senhor não voltou ainda? Por que Cristo não veio ainda? Porque a vontade dele é que nenhum se perca. Tem muita gente para ser salva. Deus, Ele é longânimo e compassivo. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos possam conhecê-lo como o Senhor, que todos possam conhecê-lo como um Salvador. E quando eu falo isso, eu não estou falando de religião. Nós ainda somos muito religiosos. Quantos de nós ainda acreditamos que só crente vai para o céu? Quantos de nós acreditamos que só quem ainda está frequentando uma igreja vai para o céu? Você vai se assustar quando você chega lá. Porque o que salva não é igreja.
O que salva é o Senhor. E a palavra do Senhor fala que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Tem muita gente que às vezes nunca colocou o pé dentro de uma igreja, mas ele invoca o nome do Senhor. Ele clama o nome do Senhor. E Deus leva a sério isso. Deus leva a sério. Então nós vamos ter surpresa. E aí ele diz que o Senhor não voltou ainda porque ele é longânimo. Ele deseja que as pessoas sejam salvas. Mas aí ele faz uma advertência. Que nós não podemos esquecer de que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Isso aqui na verdade é uma profecia. E eu quero usar essa profecia para compartilhar o que Deus deseja fazer na sua vida nesses dias. Nesses dias. Então qual que é o princípio aqui que a Bíblia aplica e que o apóstolo fala que nós não devemos esquecer? Que 1 ano para o Senhor é como 1000 dias e 1000 dias é como 1 ano. Isso significa o quê? Que a partir do ano 1 até o ano 1000 para o Senhor é um dia. A partir do ano 1001 até o ano 2000 são 2 dias. E a partir do ano 2000 é o 3º dia. Então presta atenção. Por que eu falo isso? O nosso calendário ele começou no nascimento de Cristo. Então do nascimento de Cristo até o ano 1000 é o 1º dia. Do 1001 até o 2000, 2º dia. A partir do ano 2000, segundo a profecia bíblica, nós estamos vivendo o 3º dia. Agora não é por acaso, eu acho tão interessante, porque se você for estudar a palavra de Deus, e isso nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos passear pela Bíblia, tem coisas que aparentemente Deus parece escondê-las de nós. Por quê? Para que nós venhamos procurar, para que nós venhamos estudar. E aí quando você vai estudar sobre o 3º dia, e eu creio que nós somos a geração do 3º dia. E qual foi o dia que Cristo ressuscitou? 3º dia. Por isso eu acredito que é no 3º dia que o Senhor virá buscar a sua noiva. É no 3º dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós estamos próximos desse tempo. Você crê nisso? Você precisa ansiar pela volta do Senhor. E aí se nós formos olhar, estudar a palavra do Senhor, nós vamos perceber que o 3º dia tem várias explicações na palavra do Senhor. Nós vamos perceber que o Senhor, ele tem várias citações que dizem a respeito do 3º dia. Olha o que a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então isso aqui, o Senhor é quando pede Isaque para Abraão. E Abraão então, ele sobe para sacrificar o filho. E aí o Senhor fala que ele iria mostrar algo para Abraão. Mas olha o que diz no versículo 4. Projeta o 4 aí para mim, por favor. Ao 3º dia. Qual dia que Abraão viu a provisão de Deus? Onde ele não precisou matar Isaque? No 3º dia. A Bíblia fala que ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Como que Deus se manifesta então naquele lugar? Abraão caminhou. No 3º dia, Abraão viu o lugar. Mas Abraão não só viu o lugar. Quando Abraão foi para sacrificar o seu filho, o que Deus falou? Para. Aqui está o sacrifício. Aqui está o animal. E aqui então Abraão passa a conhecer o Deus como Jeová Jirê. O que significa Jeová Jirê? É o Deus da nossa provisão. É o Deus que provê aquilo que necessitamos. O que eu quero dizer com isso? Que o 3º dia, e 3º dia é o tempo que você está vivendo hoje. É o tempo que o Senhor vai se manifestar na sua vida com provisão que você precisa. Seja em qualquer área que for, talvez a provisão que você necessita hoje é paz. O Senhor é a sua paz.
Talvez a provisão que necessita hoje seja harmonia na sua casa. O Senhor vai providenciar harmonia. Em outras palavras, na verdade aqui, o que nós podemos esperar? Espere da parte de Deus plena providência para todas as áreas da sua vida, porque no terceiro dia é o dia onde o Senhor se revelou como provedor para Abraão, mas não só para Abraão, para a sua vida também. Você vai experimentar da provisão de Deus, você vai experimentar do cuidado de Deus, você vai experimentar da mão do Senhor agindo em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque nós somos a geração do terceiro dia. Nós somos a geração que está vivendo o terceiro dia, e no terceiro dia o Senhor traz provisão. Por isso eu não sei qual é a sua necessidade, ou quais são elas, mas eu sei de algo: Deus tem provisão para você. Deus quer cuidar de você. Deus, Ele quer amparar você. Por quê? Porque nós somos a geração que está vivendo o terceiro dia. Mas a Bíblia não fala só sobre Abraão. É tão interessante, se nós formos lá para 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. Eu não vou ler todo o texto com você, mas havia um rei que se chamava Ezequias. E a Bíblia diz que ele teve uma doença. Depois você pode ler 2 Reis, capítulo 20. E essa doença, ele estava prestes à morte. E Deus envia então o profeta Isaías para dar um recado para ele. Deus enviou Isaías para liberar uma profecia sobre a vida do rei. Qual que era a profecia? O profeta Isaías chegou para ele e falou: coloca a casa em ordem, coloca a sua família em ordem, porque você vai morrer. Uau, que profecia difícil de receber. Isaías libera a profecia e vai embora. A Bíblia fala que o rei Ezequias chorou diante de Deus, porque ele tinha um coração íntegro. Ele tinha um coração íntegro para o Senhor. E ele falou para Deus, Deus, eu não quero morrer, por favor, salva-me. E a Bíblia fala então que Deus manda o profeta voltar. Vamos ver o que a Bíblia diz? 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. O profeta Isaías estava saindo da cidade. Olha o que a palavra do Senhor diz: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Deixa eu te dizer algo: Deus ouve quando você ora. Mas sabe o que eu acho impressionante? É que Deus não ouve somente a sua oração. Olha o que o texto diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Talvez tem momentos na sua vida que você não sabe nem o que ora. Você só chora diante de Deus. Fique em paz, Deus está ouvindo e vendo. Deus está vendo o que você está passando. A palavra do Senhor fala que Deus mandou o profeta falar: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Primeiro aspecto, isso mostra que uma profecia pode ser mudada. Pastor, então Deus mudou de ideia? Não, Deus viu o coração de Ezequias. Ele não era um rei perfeito, mas a Bíblia fala que ele tinha um coração íntegro, um coração correto. Sabe por que você está aqui? Porque não é porque você é perfeito. Você tem falhas, como eu também tenho muitas. Mas você tem um coração para Deus. E Deus vê o coração. Eu sei, e quando eu falo isso, longe de mim falar que você não precisa se preocupar com as suas atitudes. Não, nós devemos nos preocupar com aquilo que fazemos. Mas mais do que isso, Deus vê o seu coração. Deus vê o seu coração. Porque a verdade é essa: às vezes nós queremos andar por um caminho que ainda não conseguimos. E Deus sabe da sua luta. Deus sabe do seu clamor interior. Clamando: Deus me livra, me ajuda, eu não dou conta. Deus está vendo. E logo Ele vai se manifestar na sua vida. Por quê? Porque Deus olha o nosso coração. Uma profecia, ela pode ser mudada. Por quê? Porque você tem um Deus que é doce. Você tem um Deus que se preocupa com você. Você tem um Deus que se preocupa com o seu bem-estar. Com o seu bem-estar. Talvez já foram lançadas muitas profecias ruins sobre você. Que Deus nos livre disso.
Que Deus nos livre, porque nós somos chamados para anunciar o evangelho das boas novas. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Você não foi chamado para anunciar a palavra de morte para ninguém. Pelo contrário, nós fomos chamados a falar o evangelho das boas novas. O que são boas novas? São boas notícias. Talvez você entrou nesse lugar achando que Deus é mau. Você vai sair daqui sabendo que Deus é bom e Deus quer abençoar você. Porque esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Ezequias estava prestes a morrer, mas porque ele clamou ao Senhor, Deus inverteu a circunstância. Deus mudou a situação. Deus mudou a situação. Deixa eu te dizer algo. Você pode mudar o seu destino quando você clama a Deus. A sua história pode ser mudada quando você volta o seu coração para o Senhor. Quando você invoca ao Senhor com todo o coração. Isso é ser salvo. Ser salvo não é apenas ser salvo do inferno, não. É você ser salvo daquilo que você não consegue se salvar. É você ser salvo daquele que te persegue. É você ser salvo daquilo que você não conseguiu ainda. Isso é ter a salvação de Deus. Isso é receber a salvação do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eu te curarei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quando que isso vai acontecer? No terceiro dia. No terceiro dia. Deixa eu te dizer algo. Quanto mais você está na casa de Deus. Agora lembra de algo, casa de Deus não é esse lugar. Não é esse prédio. Você é casa de Deus. Você hoje é habitação de Deus. Quanto mais entendimento e revelação você tem que Deus habita em você, que Deus reside em você, mais longevidade você vai ter. Mais saúde você vai ter. Mais vida abundante você vai ter. Coisas maravilhosas acontecem ao terceiro dia, na vida daqueles que entenderam, Deus habita em você. Você é casa de Deus. Coisas boas acontecem, foi isso que aconteceu com Ezequias. Coisas boas aconteceram com ele, por quê? Porque ele entendeu que ele precisava clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que no terceiro dia, ele foi habitar na casa do Senhor. Ele passou a ir na casa de Deus. E ele teve longevidade. Longevidade. Claro, mas quando nós nos reunimos também, nós somos casa de Deus. Por isso que cultuar a Deus é importante. Quando você cultua a Deus, vida abundante é liberada sobre você. Nós vivemos uma geração que passa a cultuar principalmente depois da pandemia. Não, pastor, eu cultuo Deus dentro de casa. Não, você não cultua a Deus sozinho. Não tem como você cultuar a Deus sozinho no seu quarto. Você cultua a Deus com um corpo. Então, se você não pode vir à igreja, ir ao culto, então se reúna com 2 ou 3 e vai cultuar ao Senhor. Reúne-se com a sua família e vai cultuar a Deus. Isso é culto, mas sozinho você não cultua. Mas quando nós cultuamos ao Senhor junto, quando nós adoramos ao Senhor junto, nós passamos a andar por um caminho vivo e novo. Nós passamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Daquilo que Deus tem para nós. Então o terceiro dia também fala de vida abundante, vida saudável. Sua família é bendita, seus filhos são abençoados, sua vida é saudável. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Por quê? Porque nós somos a geração do terceiro dia. Terceiro dia aponta para longevidade. Longevidade. Mas algo tão poderoso é que o terceiro dia também aponta na Bíblia para o dia de favor. Pastor, o que é favor? Favor é você receber o que você não merece. Favor é você ser abençoado com a bênção que você jamais poderia ter. Agora, quem que pode receber isso? Primeiro você precisa entender, você não merece. Primeiro você precisa compreender, eu jamais poderia ser abençoado. Porque eu não sou abençoado pelo que eu faço, eu sou abençoado pelo que Cristo fez. Então favor é um favor imerecido. Graça é favor imerecido. E por que eu falo que o terceiro dia na Bíblia também representa favor? Há uma história na Bíblia, você conhece? Que é a história de Esther. Então havia um rei da Pérsia chamado Assuero. E a Bíblia fala que um dia a esposa dele não quis comparecer
na presença do rei. E ele então resolveu mudar de esposa. E ele fez um concurso de Miss para achar a sua esposa. E a Bíblia então fala que uma mulher que não era da terra do rei, era do povo de Deus, dos judeus, ela se inscreveu para esse concurso, chamada Esther, uma moça chamada Esther. E a Bíblia fala que Esther, ela ganhou esse concurso, e ela se tornou então a esposa do rei Assuero. Mas tinha um homem tão maligno chamado Amã, que era servo do rei, que ele queria destruir o povo de Israel, o povo judeu. E aí, então ele faz o rei assinar um decreto, porque ele falou que o povo judeu queria destruir o reino da Pérsia e destruir o rei. E o rei então assina um decreto onde todo o povo judeu seria exterminado. E Mordecai, que era judeu, fica sabendo dessa história. E Mordecai então procura Esther e fala para Esther, Esther, Deus te colocou nesse lugar com o objetivo de você salvar o povo judeu. Então você tem que conversar com o rei Assuero, você não pode permitir isso. Mas uma vez que o decreto foi assinado, ele não poderia ser revogado, e o decreto já havia sido assinado. Mas tinha um problema. Havia uma lei no reino da Pérsia, que a rainha ela não poderia comparecer perante o rei se ela não fosse convidada. Se ela comparecesse perante o rei sem ser convidada, ela poderia ser punida com a morte. E aí, então a Bíblia fala que Esther, mesmo sabendo disso, ela se dispôs a comparecer na presença do rei. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Esther, capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia. Não foi qualquer dia. Foi no terceiro dia. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela o quê? Favor perante o rei. Era para ser punida. O que ela estava cometendo ali era para ser punida com a morte. Mas quando o rei olhou para ela, de alguma maneira, ela cativou ele. E a Bíblia fala que ela alcançou o favor do rei. Agora você precisa entender quem representa, o que Esther representa. Esther representa a noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Você tem favor do rei sobre a sua vida. O que é favor? É você receber o que você não merecia. É você desfrutar daquilo que você jamais seria capaz de desfrutar. É você ser abençoado com uma bênção que você jamais iria merecer. A Bíblia fala que ela ganhou favor quando? No terceiro dia. Nós estamos vivendo a geração do terceiro dia. Por isso eu quero dizer isso para você. Tem favor sobre a sua vida. Mas não é só sobre um, não. Tem favor sobre a igreja. Tem favor sobre a igreja, sobre a vida da igreja. O favor de Deus não é só sobre alguns. É sobre todos aqueles que entenderam. É sobre todos aqueles que entenderam que nós estamos vivendo a geração do terceiro dia. Agora presta atenção, quando eu falo isso, eu não estou falando que eu sou contra o trabalho duro. Não, eu acho que você tem que trabalhar duro. Eu não sou contra você estudar para ter um diploma e ser bem sucedido. Não, não sou contra não, você tem que estudar. Eu falo isso para os jovens nossos jovens têm que ter curso superior, têm que se formar. Mas presta atenção, não é pela sua habilidade que você vai chegar onde Deus quer te colocar.
Não é pelo seu trabalho duro, seu esforço, que você vai ocupar uma posição que Deus quer te colocar. Por quê? Porque o lugar de Deus que Ele tem para você jamais pode ser alcançado pelo seu esforço. É só pelo favor de Deus. Sabe o que é favor? É quando você conversa com alguém, Deus coloca pessoas ao seu lado, e essas pessoas vão te projetar. Essas pessoas vão ser instrumento para te promover. Por que isso aconteceu? Porque tem favor de Deus na sua vida. Sabe o que é favor? É quando você tem uma bênção que você não sabe explicar. Quando coisas acontecem na sua vida, você fala, como que aconteceu isso? Como que eu estou desfrutando disso? Isso acontece às vezes no seu trabalho, é nas suas finanças, é no seu casamento, é na sua vida profissional. Mas por quê? Porque Deus tem favor para os seus filhos. Agora você precisa crer nisso. Deus não tem favor, não é para o bonzinho. Deus tem favor para aquele que entendeu. Eu sou pobre e nu, mas eu tenho um Deus que é bom. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 4. Acho que é versículo 4 também. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como? Então presta atenção. Favor é para quem trabalhou? Não. Isso aqui quebra a cabeça do religioso. Porque para o religioso ele só pode ser abençoado se ele fizer a campanha da prosperidade. Para o religioso ele só pode ser abençoado se ele ofertar na igreja. Ele está fazendo algo, ele está trabalhando. É aquele irmãozinho que compra um carro, e aí você vê que benção, irmão, você comprou um carro. Ele falou, ei pastor, mas joelho no chão, fui para o monte, paguei o preço. Não é favor. Não é favor. Porque a Bíblia está falando que aquele que trabalhou, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É aquele irmãozinho que fala, Deus, tem tanto tempo que eu estou na igreja, e o senhor não fez ainda. Ele está trabalhando, e ele está achando que Deus está devendo algo para ele. Esse aí não vai desfrutar de favor, ele vai comer das migalhas que caem na mesa. Por isso que já percebeu que tem pessoas que a bênção custa caro demais. E esse é o problema da nossa geração. Esse é o problema da igreja dos últimos dias. Porque, presta atenção, toda bênção, tem muitos pastores que colocam uma etiqueta de preço. Quer prosperar? Seja dizimista fiel. E o dia que você não dizimar, o devorador vai comer. Se você não der na igreja, você vai dar na oficina, na farmácia, no hospital. A prosperidade tem um preço. O casamento abençoado? Vem fazer a campanha da família bendita, que aí sua família vai ser bem. Tudo tem um preço. Se tem um preço, não é favor. Vê lá se Deus está vendendo bênção no céu. E se tivesse, nós somos muito pobres para poder comprar. Por isso que Cristo teve que derramar o seu sangue, para abençoar você com todas as sortes de bênçãos celestiais. Por isso que o Senhor, Ele teve que vir para a cruz, porque a obra que Ele fez, eu e você jamais seríamos capazes de fazer. Então, favor não é para aquele que fez. Volta o texto lá, por favor. Romanos 4. Ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Agora olha o que diz o versículo 5. Mas ao que não trabalha. Vamos traduzir aqui em miúdos. Eu não orei, nem na igreja eu vim. Ele trabalhou? Ele merece a bênção de Deus, sim ou não? Seja sincero, irmãos. É por isso que muitas vezes você fica chateado. Porque você vê um irmãozinho, você sabe, esse irmãozinho, ele não é esse irmãozinho, mas ele está sendo abençoado. Aonde ele coloca as mãos, Deus abençoa. O que ele faz, Deus derrama favor. Por quê? Porque ele é sincero com Deus. E Deus ama sinceridade. Deus odeia hipocrisia. O que é a sinceridade? É você chegar diante de Deus sabendo, eu não fiz. Já viu aquele filho sem vergonha? O menino fez a bagunça. Você fala, vai ficar de castigo. Então o meu menino, ele estava de castigo até o ano que vem de basquete.
porque ele tirou uma nota ruim. E me chamaram lá na escola. E aí, o cara de pau chegou em mim e falou: pai, o professor falou, se eu treinar essa semana, eu posso jogar na semana que vem. Eu lembrei do castigo que eu dei. Aí eu falei: tá bom, menino, vai lá. Ou seja, o que ele merecia? Era castigo. Mas a Bíblia fala que nós que somos maus, nós damos boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus vai dar o que você pedir. Presta atenção, Deus não está olhando para você. Ei, você não vou te dar não, miserável. Seu filho, o que você aprontou no verão passado? Não, Deus não é assim não. Pelo contrário, Ele sabe que você não trabalhou. Mas deixa eu te dar uma dica aqui. Você precisa saber que você também não trabalhou. O problema é que você acha que o seu trabalho valeu o esforço. Você acha que a sua oraçãozinha à noite, a minha também, Deus, obrigado por esse dia, abençoa a nossa noite, amém, em nome de Jesus, é poderosa para te abençoar. Um jejum que você faz de doce é poderoso para trazer milagre? Não, eu preciso entender. Volta o texto lá, pode deixar o texto projetado aí. Eu preciso entender, eu não trabalhei, eu não fiz o suficiente, eu não obedeci, eu não fiz o que era para fazer, porém, eu creio naquele que justifica o ímpio. Eu creio que quando Cristo morreu na cruz, eu me tornei perfeito, não porque eu sou bom, mas porque agora eu estou em Cristo. Então, favor, presta atenção nisso. É só para quem não trabalhou. Mas a religião leva você a achar que você trabalhou. Que a obra que você fez, ela é perfeita demais para Deus olhar para a sua obra e falar: Diante, que obra linda. Não. A obra nossa é como aqueles quadrinhos que os nossos filhos fazem no Jardim 1, que entrega no dia dos pais para você. Só rabisco. E ele se esforçou. Ele deu o seu melhor, mas o máximo que ele conseguiu fazer foi uns rabiscos. Mas você pega esse rabisco e põe na parede do quarto, porque é seu filho. Você não está interessado, né, com o trabalho dele, você está interessado é com a pessoa dele. Deus também é dessa maneira. Deus não te abençoa, não é pelo que você faz. Deus te abençoa por aquilo que você é. Você é filho, amado, aceito e perdoado. E quando você entende isso, você tem favor sobre a sua vida. Quando você entende isso, as bênçãos de Deus estão disponíveis para você. As bênçãos de Deus se tornam disponíveis para você. Por quê? Porque eu sou filho. É assim ou não é na sua casa? Ou só o filho que obedece almoça? O que fez desobediência você deixa de castigo de almoço? Não. O que obedeceu come, e o que fez peripécia também come. Você acha que Deus é diferente? Deus quer te abençoar. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O que é isso? Deus vai cercar você com tanto milagre, com tanta bondade, você vai ser constrangido a servir a Deus. Aí você não serve a Deus mais, não é porque você está com medo do inferno. Você serve a Deus mais porque Ele tem abençoado você tanto. Isso constrange você a entregar a sua vida completamente para Ele. E aí você não faz mais, não é por medo, nem por obrigação. Você faz mais porque você foi constrangido pela bondade, pela graça dEle. E aí esse é o verdadeiro evangelho. É por isso que a Bíblia diz: a bondade e a misericórdia do Senhor nos cercarão todos os dias da sua vida. Você crê nisso? A geração do terceiro dia é a geração onde vai ter bondade de Deus sobre a sua vida, todos os dias da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão perceber o cuidado de Deus. Isso é tão poderoso. Quando as pessoas percebem Deus cuidando de você. Quando as pessoas olham para você e falam: não, isso só pode ser Deus. Porque você mesmo não era capaz disso. Você mesmo não era capaz de alcançar, de ter, de desfrutar. É Deus. E aí as pessoas passam a olhar na sua vida. E você é testemunha da bondade de Deus, do que Deus tem feito na sua vida. Esse é o evangelho que Deus quer que você viva.
Esse é o evangelho que nós precisamos viver. Por quê? Porque no terceiro dia tem favor disponível para você. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, tem favor sobre a sua vida. Mas o terceiro dia também é um dia de libertação. Olha o que a Bíblia diz, lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Antes de ler aqui, você sabe da história de Jonas. Deus envia Jonas para pregar lá em Nínive. E Jonas então resolve não ir. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jonas desceu para Jope. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque os ninivitas eram conhecidos como aqueles que matavam e torturavam os judeus. Então, na verdade, Jonas odiava os ninivitas. Mas Deus então vira para ele e fala, o seu chamado é ir para Nínive pregar. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Jonas então desceu para Jope. Ele desviou da vontade de Deus. Isso acontece com todos nós quando nós saímos do propósito de Deus. A nossa vida passa a ser uma descida. Ele desceu para Jope e não foi o suficiente. Ele desceu para entrar no barco e do barco ele desceu para a barriga do peixe. Essa foi a história de Jonas. Por quê? Porque ele não quis viver a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos tomar cuidado, isso é advertência para nós. Quando eu decido não viver a vontade de Deus, eu posso viver uma vida de declínio. Eu posso viver uma vida onde cada vez eu vou mais fundo. Por quê? Porque o propósito do Senhor que vai me sustentar. E é tão interessante porque a Bíblia fala que quando ele parou na barriga do peixe, que o peixe engoliu Jonas, olha o que a Bíblia diz lá em Jonas capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites, na barriga do peixe. Vai lá para o versículo 1 do capítulo 2 agora, passa para frente. Olha o que a Bíblia diz. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. E quando ele invocou o Senhor, o que houve? Ele foi liberto daquilo que o prendia. Terceiro dia também aponta para libertação. Esse é um tempo que o Senhor vai remover da sua vida aquilo que você não é capaz de tirar. O Senhor vai tirar da sua vida aquilo que às vezes você tem lutado há anos para mudar. Talvez é a sua maneira de agir. Talvez são coisas que você quer deixar para trás e não consegue. Vai haver libertação na sua vida. O que eu tenho que fazer? Apenas clame ao Senhor. Apenas clame ao Senhor. Terceiro dia fala de libertação. No terceiro dia Jonas foi liberto daquilo que o prendia. Então, Jonas na verdade e o terceiro dia aqui aponta para uma figura onde nós somos libertos daquilo que nos prende. Irmãos, e tantas coisas que nos impedem. Tantas coisas que nos resistem para viver o propósito do Senhor, que nos impede, que são empecilhos. Eu quero declarar na sua vida, essas coisas vão cair por terra. Você vai perceber que você vai servir a Deus com uma alegria no coração. E você não vai ter que se esforçar mais, porque vai ser algo natural. Por quê? Porque a libertação plena chegou na nossa vida. E eu sei que quando você escuta libertação, tudo que tem libertação você acha que é demônio. Mas não. Às vezes são as coisas que nos atraem. Às vezes são circunstâncias que nos prendem. São coisas que nos impedem de viver o propósito do Senhor. E às vezes nem está ligado com um demônio, não. Às vezes é o nosso passado, é a nossa história, é família. São coisas que nos cercam. Mas nesses dias, estas coisas vão cair por terra. E você vai ser livre para viver a história que Deus escreveu para você. Para viver a história que o Senhor projetou para você. Mas o terceiro dia também é o dia que nós entramos na posse da herança. Olha o que a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 10. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, fala para a pessoa que está do seu lado, fala 3 dias. Ou seja, no terceiro dia,
passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. O Senhor tem uma terra prometida para você. E é tão interessante porque lá em Deuteronômio a Bíblia diz que a terra que o Senhor tinha era casas cheias de tudo aquilo que é bom. A promessa do Senhor é que a sua casa vai ser cheia de tudo aquilo que é bom. Vai ser cheia de paz, vai ser cheia de harmonia, vai ser cheia de alegria. As pessoas vão olhar para você e vão perceber vida de Deus na sua família. Pastor, o que é isso? Isso é a promessa de Deus. Olha o que Josué disse ao povo: dentro de 3 dias nós vamos cruzar o Jordão. E no 3º dia nós vamos entrar na possessão da terra que Deus tem para nós. Agora, sabe o que é interessante aqui? É que o povo ficou 40 anos vagando pelo deserto. 40 anos vivendo uma vida no deserto. E não entraram na terra prometida. Deus prometeu: tem uma terra para vocês que mana leite e mel. Presta atenção, por que é leite e mel? Porque leite o homem não produz, e nem o mel. Tudo isso tem que ser ação divina. Você vai desfrutar de coisas que você não é capaz de produzir. Você vai desfrutar de coisas que vai vir do céu sobre a sua vida. Essa foi a promessa de Deus. A terra que Deus tinha para eles era uma terra que manava leite e mel. Fluía leite e mel. Coisas do céu vão começar a fluir na sua vida. Talvez a alegria que você tem tanto buscado na sua casa, você vai desfrutar, porque vai ser uma alegria do céu, uma harmonia no seu casamento do céu, na vida dos seus filhos, você vai ver o agir de Deus. Isso é herança para nós, é o que Deus tem para nós. E Deus tinha para o povo dele, mas eles ficaram 40 anos no deserto. Por que eles não desfrutaram? Porque eles não creram na promessa. Porque eles não acreditaram na promessa. E é muito ruim, irmãos, porque, lamentavelmente, nós olhamos a igreja de Cristo hoje, as pessoas que foram salvas pelo Senhor, e muitos não desfrutam das promessas de Deus. Muitos não desfrutam daquilo que Cristo conquistou na cruz. Por que eles não desfrutam? Porque simplesmente eles não creem. Eles não creem que Deus pode abençoá-los. Eles não creem que Deus quer fazer os milagres na vida deles. Que nós sejamos essa geração que temos uma fé simples. Uma fé de uma criança. Sabe o que eu amo criança? É que criança acredita em tudo que você fala. É ou não é? Você pega uma criança de 3, 4 anos. Meu filho tem 9 anos. Às vezes eu brinco com ele, eu falo umas coisas que ele fica me olhando com o olho arregalado. E eu falo: não, papai está brincando. Se eu não falar, ele vai acreditar. Porque criança tem um coração simples. Por isso que Jesus falou que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino. Criança apenas acredita. Acredita. O povo de Deus, ele não entrou em Canaã. Vagou no deserto 40 anos. Porque não acreditou naquilo que Deus falou. Agora eu quero perguntar para você: o que Deus já falou a respeito da sua vida? O que Deus já falou a respeito da sua família? Quais são as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida? Apenas creia. Apenas creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós somos a geração do 3º dia. Nós somos a geração que tem favor sobre a nossa vida. Tem libertação sobre a nossa vida. Tem o Jeová Jireh que vai prover aquilo que necessitamos. Mas mais do que isso, o Senhor quer que você viva cada uma das promessas dEle sobre você. Talvez você já até esqueceu.
Talvez você já até enterrou muitas delas, mas nessa noite apenas fala para Deus: eu creio que cada uma das suas promessas vão se cumprir na minha vida. Se você é casado, apenas creia que as promessas de Deus vão se cumprir no seu casamento. Se você tem filhos, creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, no seu cônjuge, mas também na vida dos seus filhos, porque o Senhor quer fazer você entrar na posse da herança. Isso acontece quando? Ao terceiro dia. Nós somos a geração do terceiro dia. Nós somos a geração do terceiro dia. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Você vai falar para o Senhor, ainda que você não me enxergue, ainda que você não consiga ver, mas você apenas vai falar: Deus, eu creio que eu vou viver as promessas do Senhor, eu creio que eu vou desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou viver os meus dias nessa terra sem ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. O Senhor quer te introduzir na herança que Ele tem para você, mas apenas decida crer. Lance por terra toda a incredulidade. Não olhe para você, porque você não é capaz. Não olhe para aquilo que você é capaz de fazer. Olhe para aquele que te prometeu. Olhe para aquele que te prometeu, porque a palavra do Senhor fala que Ele já tem o sim para todas as suas promessas. Para todas as suas promessas. Se você está com a sua família, se junte com ela e aonde você está. Se você não está, se ajunte com esse irmão que está perto de você agora. Você vai declarar sobre a vida desse irmão que ele vai viver as promessas do Senhor, que ele vai viver aquilo que o Senhor tem para ele. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós declaramos, oh Deus, nessa noite. Pai, nós declaramos, oh Deus, que nós somos essa geração do terceiro dia. Pai, todas essas bênçãos do terceiro dia, nós nos apropriamos, nós desfrutamos dela. Pai, nós declaramos, ó Deus, que nós vamos viver os projetos do Senhor. Pai, nós vamos viver, ó Deus, os sonhos do Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluia, olha aqui, nós vamos ministrar uma canção. Você vai se apropriar do que essa canção fala na sua vida. Você vai se apropriar daquilo que o Senhor tem para você.